Mateus Evangelho, capítulo 18, a palavra de Deus diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, atenção para essa frase aí, gente, de Jesus, ó. Em verdade vos digo que se não vos converterdes, então a pessoa tem que se converter, e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ele está dizendo de modo algum, não há jeito. Portanto, aquele que se humilhar, tem que fazer o que, gente? A pessoa tem que se humilhar. Como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Coloca a sua mão assim sobre a palavra e diga comigo: Senhor Jesus, usa o teu servo, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir, para receber a tua palavra. Amém. Amém, gente? Escute, pessoal. Alguém fez uma pergunta para Jesus, uma pergunta que foi respondida de uma forma bem clara e simples, mas a pergunta tinha um pouquinho de malícia. Como assim, o maior no reino do céu? Aqueles que entrarem no reino do céu, não tem essa de maior ou menor, todos serão o quê? Iguais. Você está me entendendo, pessoal? Aqueles que forem salvos por Jesus, ninguém é melhor do que o outro. Mas Jesus respondeu de uma forma simples e clara, explicando o seguinte: olha, quem quiser entrar lá, para entrar lá, tem que se fazer como uma criança. O que Jesus quis dizer? Ele chamou uma criança, colocou no colo e disse: vocês estão vendo essa criança aqui, ó? A expressão de dizer, aquele que se fizer como uma criança, será maior no reino do céu, mas na verdade entrará. Porque quando Jesus diz ser como uma criança, ele está querendo dizer o quê? Não no campo da infantilidade, mas Jesus está falando que primeiro tem que se converter, quer dizer, mudar e se fazer como uma criança. Como é uma criança? Coração limpo, inocente, puro, sem maldade, sem malícia. Jesus foi no ponto certo, não foi? Ninguém vai entrar no reino do céu com o coração sujo, cheio de ódio, cheio de malícia, cheio de maldade. Foi no ponto certo, respondendo para aqueles que estavam lhe ouvindo e nos ensinando através dessa palavra, que existem pessoas que elas estão seguindo a Jesus. Sim, elas estão na igreja, vivendo um cristianismo, mas que muitas das vezes não se converteu. E viver no cristianismo com sinceridade é se converter, não é defender uma religião, mas sim se converter. O pedido de Jesus foi bem claro: tem que se converter. E a palavra se converter significa o quê? Mudar, ser transformado. Tu imagina agora o que Jesus estava falando há 2020 anos atrás para judeus que conheciam os 10 mandamentos, que conheciam os estatutos de Deus, as leis, mas eram movidos pelo ódio.
quando acusaram aquela mulher em adultério, disseram: na lei está escrito que ela deve ser apedrejada porque adulterou. Sim, a lei dizia isso, mas a fúria e a vontade de dar uma pedrada na cabeça daquela mulher era maior do que cumprir a lei. Quem está me entendendo, pessoal? A raiva, o ódio era mais forte. E então Jesus, calmo, escrevia com o dedo no chão, dizendo: tudo bem, quem não tiver pecado seja o primeiro a tirar a pedra. E todos eles acusados pela sua mente, havia o que? Maldade. Havia o que? Pecados. Cada um foi soltando a sua pedra e indo embora. Na sexta-feira passada, nós estávamos pregando também, falando um pouco sobre isso também. Que muitos judeus do passado eram muito bons para aplicar a lei, mas o seu coração estava bem distante de quem? Mas bem distante de Deus. Sexta-feira nós pregamos uma palavra que Amazias, o seu pai era rei e foi assassinado, e ele, como filho, assumiu o lugar do pai. A primeira coisa que Amazias fez no seu reinado, sabe qual foi? Foi matar os homens que mataram o pai dele. Gente, quando um governador é eleito ou toma posse, seja presidente, governador, prefeito, quando ele toma posse, a primeira coisa que ele tem que fazer é estudar bem o orçamento e dar as liberações para aquilo que é essencial: saúde, segurança, educação, etc, etc. Sim ou não? A primeira coisa que ele deve fazer. Amazias não fez isso. A primeira coisa que ele fez foi se vingar daqueles homens que mataram o seu pai. Aí, se você que conhece a palavra diz assim: ô bispo, mas está na lei, a Bíblia diz lá na lei que todo homem que matar outro homem deve ser morto pelo seu pecado. Sim, está na lei. Mas Amazias, embora ele cumprindo essa lei, ele foi movido pelo ódio. Ele poderia ter feito isso com os seus algozes? Sim, mas depois havia coisas mais essenciais. Por exemplo, de consagrar o seu reinado a Deus, de buscar a direção de Deus. E o que acontece? Lá está escrito que Amazias, ele foi um rei que fez tudo correto, mas não com inteireza de coração. Se a palavra em Mateus 18 diz que para entrar no reino do céu tem que se fazer como uma criança, então sem ódio, sem rancor, sem maldade. Escute, pessoal, que essa pregação aqui não é para os de fora. Essa palavra aqui é para aqueles que têm levantado essa bandeira do cristianismo, dizendo: eu sou um cristão, eu sou um seguidor de Cristo. É mesmo? É mesmo? Pois então tem que ser como uma criança. Que negócio é esse de guardar esse ódio no teu coração, esse rancor, porque alguém não fez o que você gostaria que fizesse, você guardou esse ódio? Escuta, meu irmão, nem Jesus agradou todo mundo. Jesus agradou todo mundo? Não. Na vida, nós vamos encontrar pessoas que vão nos entender, e na vida vamos encontrar pessoas também que vão ser uma pedra no nosso sapato. Você está me entendendo? E qual então o testemunho? Qual então o comportamento de um verdadeiro cristão? Perdoar. Libera o perdão. Eu estava lendo essa palavra e olha que coisa maravilhosa. A inocência da criança, embora ela se entristecendo por qualquer coisa, mas a sua inocência lhe torna livre.
Se o pai ou a mãe tomou o brinquedo, ou repreendeu, no outro dia ela já esqueceu, porque ela é inocente, ela não leva aquela culpa. Jesus está nos mostrando através dessa palavra que a inocência liberta. Amém, pessoal? O perdão liberta. O perdão liberta. Escute isso. Não seja um escravo de um sentimento ruim. Ame. Perdoe. Somente com esse sentimento de amar e perdoar e de inocência é que você se torna livre. E você não vai poder libertar outra pessoa se você for escravo. Olha Moisés. Moisés, ele era um príncipe, filho de uma hebreia, mas adotado pela filha de Faraó, crescido no palácio de Faraó, tornando-se um príncipe. Deus tinha um plano na vida dele de libertar os escravos, que era o povo de Israel. Amém, gente? Apontando para a figura de Jesus, a mesma coisa. Jesus veio a esse mundo para nos libertar. Se alguém falar assim, mas mataram ele, pois é, mas a cruz não o derrotou. Glória a Deus, gente. Colocaram ele na cruz, é verdade, mas a cruz não derrotou ele. A morte não derrotou Jesus. A morte não conseguiu segurar Jesus, porque ele é livre. E somente quem está livre é que pode libertar um escravo. Nós éramos escravos, e ele, pelo seu amor e graça, nos libertou. Então o seu ensino na prática seria isso: amar, perdoar, ter o coração, ou o coração que eu digo é a mentalidade, coração é a mente. Então ter essa mentalidade de amar, perdoar e de inocência. Jesus disse que sem isso é impossível entrar no reino. Ou então a frase propriamente dita, ele diz que dessa forma não pode, de modo algum, está escrito cheio, versículo 3, de modo algum, vamos lá gente, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, está aí de modo algum entrareis no reino do céu. Então deixa de ser bicudo, deixa de ficar com esse coração amargurado, se converte a Jesus, perdoe, seja livre, e você perdoando, você vai se sentir tão bem. Você perdoou, sim, fizeram você sofrer, fizeram você chorar, foi ruim aquilo que você viveu ou passou, mas a única forma de você ser curado é você perdoar. E se você diz assim, bispo, muito difícil eu fazer isso. Para terminar aqui a nossa palavra, que eu disse que ia terminar cedo hoje, por razão da eleição, Jesus perdoou os seus algozes e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus está dizendo que de modo algum podereis entrar no reino do céu, o que você entende com isso? De modo algum é de jeito nenhum. Então, se você deseja mesmo entrar no reino do céu, saiba que já te foi apontado um caminho, uma direção, o que fazer. Se você diz assim, mas é que eu não consigo, eu não tenho forças, ore, se humilhe. Está falando aqui se humilhar, né? Se humilhe. Se humilhar é na presença de Deus, tá? Não se perde ninguém não. É se humilhar na presença de, dobrar o joelho, chorar na presença de Deus. Senhor, eu não consigo, me ajuda. Ele vai te dar força, você vai conseguir. Se humilhe
debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele no tempo oportuno te exaltará. Quem crê nessa palavra, diga eu. Quem recebe, diga eu. Então glorifica Jesus bem forte. Libera o perdão. Fica todos de pé, pessoal. Deixa eu orar.